Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu. Olá, minha querida primeira Igreja Batista em Éden, queridos irmãos, amigos, você que está me ouvindo, a minha oração é que Deus nos abençoe, que Deus fale a cada um dos nossos corações e que esse seja um momento de adoração ao nosso Deus. Eu quero começar lendo o Salmo 62, versos de 5 a 8, quando o salmista nos diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Amém? Então, nesse momento difícil, momento de pandemia, uma quarentena, há pessoas que foram testadas positivo, há pessoas internadas, nós temos famílias enlutadas, é um momento muito difícil. Mas a minha palavra é que sugerir a você confiar na palavra de Deus, confiar em Deus, leia a Bíblia Sagrada. E o texto, esses versos que eu li, eles dizem que nós devemos ter em Deus a nossa torre firme. Ele é o nosso socorro, derramar diante dele o nosso coração. E aí eu quero novamente pedir a você para que continuemos orando. Em primeiro lugar, cada um deve orar por si mesmo. Então eu oro por mim, você ora por você. Em segundo lugar, orar por nossas famílias, as pessoas que nós mais amamos. É um pertencimento, a família é nossa e nós somos de nossa família, um pertencimento mútuo. Então ore pela sua família, ore pelo nosso querido Brasil, a nossa pátria querida. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Politicamente, o nosso país não está se entendendo, os poderes constituídos que governam o nosso país não estão se entendendo. Nós precisamos orar, pedir a Deus uma intervenção, eu tenho pedido isso. Que Deus intervenha no nosso país, especialmente lá em Brasília. Precisamos orar pela questão também da saúde, a questão sanitária. As pessoas que são dedicadas à saúde, pessoas que têm poder para administrar a questão sanitária no nosso país, o Ministério da Saúde. Então, precisamos orar por eles. Também precisamos agradecer a Deus por aqueles dedicados, homens e mulheres, que estão trabalhando, são médicos, enfermeiros, bombeiros, pessoas que trabalham nos serviços essenciais. Então, ore por eles, agradecendo também. Então, a gente deve pedir e também agradecer a Deus por essas pessoas, por esses homens e mulheres dedicados, vocacionados, voluntariosos. Devemos orar por eles e agradecer a Deus por eles. E eu vou orar nesse momento. Deus querido, Pai, louvado seja o teu nome, o Senhor é bondoso, gracioso, misericordioso. Muito obrigado, Pai, porque nesses momentos difíceis nós temos a tua presença, nós temos a tua palavra que nos conforta, que nos aponta a direção. Eu peço, Pai, que o Senhor continue abençoando o nosso povo, a nossa gente, a nossa igreja, as nossas famílias, Pai. Pai, tenha misericórdia daqueles que estão internados, são familiares nossos, são amigos, são ovelhas, membros da igreja, Pai. Cuida deles, Pai. Também peço, Pai, pelas famílias que estão enlutadas. Tenha misericórdia, Pai. Conforte os corações, enxugue as lágrimas. Pai, são famílias para as quais nós não temos nem palavras, nem o que dizer para essas famílias. Famílias que nós não podemos nem estar presentes no sepultamento. Pai, tome essas famílias nas tuas mãos e conforte essas famílias. Eu peço também por suprimento
Pai querido, algumas famílias estão com dificuldades. Abençoe essas famílias, Pai. Supra as necessidades deles. E fale ao nosso coração nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer algumas comunicações. É claro, isso tem que ser breve. Eu tenho pedido para que estejamos orando pelo nosso país querido, pela nossa igreja, pelas nossas famílias. Nós precisamos também lembrar do suprimento. A nossa igreja, pela graça de Deus, nós temos tido pessoas que estão doando e nós já distribuímos mais de 400 cestas básicas. Amém? Glórias a Deus. Mas há algumas pessoas também da nossa igreja que estão também fazendo ação social. Nós mesmos, eu mesmo, às vezes atendo uma pessoa, atendo outra. Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Essa semana eu socorri uma pessoa. É uma pessoa, uma família que eu tenho ajudado. E eles então, a família lá tem pessoas acometidos do vírus, foram testados positivo. E eu então ajuntei aqui os trocados para que eles pudessem comprar o remédio. E a pessoa veio buscar. E quando eu desci, fui ao portão para entregar o recurso financeiro, a pessoa veio sendo trazida por um mototáxi. Só que a pessoa estava também com suspeita de estar infectado e sendo conduzido pelo mototáxi. E naquele momento, o meu coração encheu de gratidão pela vida daquele mototáxi. Está correndo risco, colocando a sua vida em risco para poder servir. É claro que ele está buscando o sustento próprio, o sustento da família. Mas está servindo. E há pessoas fazendo assim. Médicos, enfermeiros, pessoal que trabalha nos hospitais, nas UPAs. Nós precisamos louvar a Deus por eles, mas também pedir a Deus proteção por essa gente. Então faça isso, ore por eles. E agradeça a Deus por eles também. Eu quero lembrar das nossas transmissões, domingo de manhã, 9 horas, o culto da manhã, e domingo à tarde, noite, às 18 horas, então o culto da noite, nos mesmos horários que a gente realizava os cultos no templo. Também a nossa escola bíblica dominical, às 10 horas, então nosso culto de 9, terminando antes das 10, e às 10 horas a escola bíblica dominical. Às quartas-feiras, os nossos PGs familiares, pequenos grupos familiares, estão estudando, então, em cima da mensagem que foi pregada domingo à noite. Então, a mensagem que eu vou pregar agora, ela vai ser discutida, vai ser digerida na próxima quarta-feira. E também, de segunda a sexta-feira, estamos estudando o Salmo 23, no momento de oração. Segunda a sexta-feira, às 23 horas. Então, eu espero você, a partir de amanhã. Nós estamos estudando o Salmo 23. E o Salmo 23, ele pode ser olhado e analisado, estudado por vários aspectos. E um deles é o aspecto do estresse. Então, estamos estudando com o tema Combate ao Estresse. E nós vimos na semana passada o remédio de Deus para a ansiedade, quando estudamos o verso 1, Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nós vimos que a ansiedade ela é improdutiva, ela é irracional, ela é prejudicial. Os estudiosos dizem que na língua inglesa, no arcaico inglês, a língua arcaica, a palavra ansiedade significa sufocar, significa estrangular. Quando a pessoa está com a garganta sendo sufocada. E então a ansiedade ela só atrapalha. Alguém diz que é como se você estivesse acelerando o carro e o carro não sai do lugar. E aí você percebe que o carro está em ponto morto. Você está queimando combustível, você está queimando energia, mas você não anda, não sai do lugar. Então a ansiedade ela é imprestável. Então nós precisamos pedir a Deus para curar a ansiedade. É claro que algumas pessoas não vão ser curadas. É claro que algumas pessoas vão precisar de tratamento médico, talvez psiquiátrico, talvez psicológico, talvez precisam tomar remédio. Mas que bom quando você pode ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e ser curado por Deus. Quem sabe esse estudo vai te ajudar, vai ajudar algumas pessoas.
E essa semana que terminou agora, nós estudamos o segundo verso. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Então, o remédio de Deus para a inquietude. Quando você está, além de ansioso, você está inquieto. E a palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra de Deus está dizendo, parem de trabalhar. E saibam que eu sou Deus. E nesta semana, então, a partir de amanhã, segunda-feira até sexta-feira, nós vamos estudar a cura de Deus para as emoções. O remédio de Deus para a cura emocional. Quando nós vamos estudar, Ele restaura a minha alma. Nós precisamos dessa restauração na alma. Ele restaura a minha alma. Então nós vamos ver que Ele remove a nossa culpa. Quantas vezes estamos sofrendo por causa da culpa? Ele alivia a nossa angústia. Ele alivia a nossa angústia e Ele quer substituir o ressentimento, tirar o ressentimento. Então, Ele cura a nossa alma, Ele restaura a nossa alma. Então, segunda e sexta-feira vamos estar estudando essa expressão. Nós vamos estudar duas semanas o mesmo verso. E nessa primeira semana, vamos estudar então, nessa semana que vem agora, a primeira parte do verso. Ele restaura a minha alma. Então, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que Deus nos dê momentos felizes enquanto estudamos o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. E agora eu quero trazer a meditação desse momento para você. E eu quero pensar então, o tema que nós estudamos esse mês, nós trabalhamos em cima de uma campanha da Junta de Missões Nacionais. Jesus transforma minha família. E para hoje, a mensagem foi eu que preparou então essa mensagem. Nós pegamos esboços preparados por outros pastores que a junta providenciou. E eu quis então acompanhar aqueles esboços e estar junto ali, fazendo parte daquela campanha. Jesus transforma a minha família. E hoje então, marcas de uma família transformada por Jesus. Marcas de uma família transformada por Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, nós lemos o seguinte: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas isso em cima de uma transformação que Jesus faz na nossa vida e na vida de cada um de nós. Quando a gente vai estudar esse verso, então lá, quando ele nos transforma e nós nos tornamos uma nova criatura, a palavra ali, no grego nós temos duas palavras para novo. A primeira palavra é naos. E naos está falando de alguma coisa nova. Por exemplo, você comprou, sei lá, uma caneca, uma xícara. Ela é nova. Então, lá na loja tem muitas daquelas canecas, daquelas xícaras. Todos os anos você vai lá, tem da mesma xícara, mas só que essa que você comprou agora, ela é nova. Então, é naos. E tem a outra expressão que é kainós. Kainós é novo em termos de qualidade, em termos de não ter um precedente. É algo extremamente novo. É como se você fosse à loja comprar uma caneca e você encontrasse lá uma caneca ou uma xícara nova. É uma existência nova, algo totalmente novo, sem precedentes. Nunca houve nada igual. Então, quando diz aqui que nós somos novas criaturas, então, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A palavra não é naos, é kainós. É um novo, em termos de não ter precedentes. Em Gálatas 6, verso 15, nós lemos: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. O ser esse kainós. Então essa transformação que Jesus faz, é isso que faz toda a diferença na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Essa transformação que Jesus fez na nossa vida. Há um escritor, eu não sei pronunciar o nome dele, C.K. Barrett, talvez Barrett, ele disse o seguinte: é um teólogo, uma consequência adicionada é que, se alguém está em Cristo, há um novo ato de criação. Todas as coisas velhas se foram, eis que novas coisas vieram a existir.
Eu achei muito interessante essa palavra, essa interpretação desse teólogo, que ele diz o seguinte: uma consequência adicionada é que, se alguém estiver em Cristo, há um novo ato de criação. Quando nós fomos criados pela primeira vez, Deus criou Adão. E através de Adão, toda a raça humana saiu dos lombos de Adão. Nós somos descendentes de Adão. Uma única criação. Só que quando você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, há um ato único de criação na sua vida. Essa interpretação, é claro que ela é lógica, é uma interpretação em que Deus está recriando um a um, cada um. Por isso, na carta aos Romanos diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, cada pessoa, cada pessoa. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, ele realizou esse kainós na minha vida. Quando você entregou sua vida a Jesus, ele realizou esse kainós, essa transformação. Então, cada um de nós, algo sem precedente, totalmente novo, único, diante de Deus e diante da sociedade, diante de todo mundo. Nós somos únicos nessa transformação que Jesus faz na nossa vida. Somos transformados. Somos transformados. Entretanto, nós não somos perfeitos e sempre falta alguma coisa. E eu me lembrei então daquele moço que Jesus, aquele moço jovem de qualidade, aquele moço que vai a Jesus e pergunta o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então disse para ele, vai, vende tudo e tal, porque ele queria fazer alguma coisa. E é claro que nós não somos salvos por fazermos alguma coisa, mas por recebermos aquilo que Jesus fez lá na cruz. E aquele moço não entendia nada. E aí Jesus conversou com ele, argumentou com ele, e depois Jesus explicou para os discípulos. Jesus diz, fixando neles o olhar, respondeu, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Essa transformação é possível. Esse kainós, se tornar uma nova criatura, isso é possível. Isso é possível. Mas Jesus disse para aquele moço, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. E eu quero pensar nesse momento com vocês, em que está faltando alguma coisa na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade evangélica. Está faltando alguma coisa. Como em 1500, ou na Idade Média, a igreja, lá em Roma, estava vendendo indulgências. Aquele bispo, aquele cardeal, Tézel, ele vendia indulgências e então a história é uma história um pouco longa, mas Lutero ouviu, ele estava no convento e ele leu, aliás, o justo viverá da fé. E ele entendeu que não era pelas indulgências, era pela fé. E ele então vai entregar sua vida a Jesus, vai se tornar então o grande Lutero que a gente conhece a história dele. Mas naquele momento estava faltando alguma coisa naquela igreja tradicional, que era a igreja católica. Falta alguma coisa. Hoje também falta alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa. Nós não vivemos aquelas trevas daquele momento da Idade Média, mas vivemos outras trevas. São os modismos eclesiásticos, eclesiológicos. É o pânico do terror, o medo, o pavor do terror, do terrorismo. É o pavor, o medo da violência. É o pavor, aquele medo por causa da decadência moral. E aquele medo de que isso atinja nossas famílias e familiares nossos. A corrupção que assombra, que assusta, que amedronta, que aterroriza, a corrupção no nosso país, a economia ameaçando despencar, com uma ameaça certeira de que vai haver uma recessão mundial, as enfermidades, e agora o coronavírus, Covid-19, essa pandemia. Então nós vivemos essas trevas, esses pavores, essas dificuldades. Mas Jesus disse para aquele moço, falta-te uma coisa. E eu acho também que está faltando alguma coisa na nossa vida. Na mensagem hoje de manhã, eu lembrei daquele verso quando Jesus diz em Mateus 5, verso 6,
Bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de retidão. Que eles têm fome e sede. E eu disse também que nós brasileiros, a maioria de nós brasileiros, nós não sabemos o que é fome. Eu nunca soube o que é fome. Eu sempre soube assim, passada a hora de almoçar, de jantar, e a gente fica assim com um pouco de apetite, o apetite mais aflorado. Mas fome, quando uma pessoa fica sem comer um dia, 2, fome, você começa a ter vertigem, você começa a passar mal. Fome. E Jesus diz, bem-aventurado aqueles que têm fome. Tem fome de justiça. Bem-aventurados. Então, bem-aventurados aquelas famílias que querem essa transformação. Bem-aventurado aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele familiar que quer essa transformação. Que se ainda não experimentou esse kainós, quer experimentar esse kainós. Quer realmente ser transformado, ser nova criatura. E se você é nova criatura e não está sentindo isso, precisa voltar a sentir esse primeiro amor, essa transformação, esse poder de Jesus na sua vida. Em primeiro lugar, para que isso aconteça, é para famílias verdadeiramente transformadas por Jesus, elas têm uma compreensão maior, uma nova compreensão de quem é o nosso Deus. Os evangélicos tratam Deus, falam de Deus, às vezes nas orações, falam com Deus de uma maneira que não é bem o Deus da Bíblia. Não é bem aquele Deus que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que merece todo o nosso respeito, a nossa devoção. Precisamos ter uma nova visão de Deus. Quando Isaías tem o seu encontro com Deus, ali no capítulo 6, ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu o Senhor assentado no trono. Deus está num trono. Deus não é nosso coleguinha, nosso parceiro, não. Ele está num trono, num alto e sublime trono, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Nós precisamos ter essa visão de Deus, essa reverência diante do altar do Senhor. Colocar a mão na boca antes de falar alguma coisa com Deus. Pensar naquilo que vamos dizer para Deus. Isaías diz, eu vi o Senhor. Ele estava sentado no alto, sublime trono. No verso 3 ele vai dizer que aqueles serafins clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus que é amor, mas um Deus que é santo e não tolera o pecado, um Deus que é justo e pune, castiga todos os pecados, mas um Deus que é amor. Ele vem aqui naquela cruz, ele paga pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Um Deus que é misericordioso, que é gracioso, é bondoso, dadivoso. Precisamos ter essa visão de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus nos diz, mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Esse maravilhoso Deus, esse nosso Pai que está nos céus. Em Lucas 19, verso 10, Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O nosso Deus, ele planeja a nossa salvação, a nossa redenção, ele vem com seu infinito amor para nos resgatar. Famílias verdadeiramente transformadas por Jesus têm uma nova compreensão de si mesmos. É uma família que tem familiares que têm uma nova compreensão de si mesmos. Nós precisamos, quando nós entendemos Deus, quando nós vemos Deus, nós vamos sentir o que Isaías sentiu. Um desespero, ele disse, eu sou pecador, eu vivo no meio de pecadores, ai de mim que vou perecendo. Quando nós vemos Deus, temos essa nova visão de Deus, nós nos enxergamos, nós percebemos a miséria na qual estamos inseridos. A nossa pequenez.
Nós vemos isso, sentimos isso. Então Isaías disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Às vezes achamos que nós somos os caras, os tais, os melhores, os bons. Somos nada. Somos pecadores. Em Romanos 2, em Romanos 7, verso 24, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Precisamos ter essa visão de nós mesmos. Ainda que sendo a imagem e semelhança de Deus, ainda que sendo muito importantes, amados por Deus, Ele faz conta de cada um de nós, mas a nossa vida falta alguma coisa, somos miseráveis pecadores. Em Romanos 3, 23, porque todos pecaram, nós somos pecadores, míseros pecadores. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, somos condenados à morte por causa dos nossos pecados. Famílias verdadeiramente transformadas por Jesus são famílias que têm uma visão de Deus no alto e sublime trono. São famílias que têm uma visão de si mesmos, pecadores, carecendo da graça do Senhor Jesus. Famílias transformadas por Jesus têm uma nova compreensão sobre a Bíblia, a palavra de Deus. O povo quer orar, o povo quer falar com Deus, o povo quer pedir a Deus, quer ter experiências de oração, subir o monte, descer o vale, não sei o quê, fazer vigílias e tal, mas deixa a Bíblia de lado. É preciso haver um equilíbrio entre Bíblia e oração, oração e Bíblia, nem muito ao mar, nem muito à terra. É Bíblia e oração. Valorizar a oração, sim. Valorizar a Bíblia, sim. Então, uma nova visão da Bíblia. O salmista diz lá no Salmo 119, de 9 a 16, como purificará o jovem o seu caminho? Ele responde, observando-o de acordo com a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, tenho te buscado. Não me deixe desviar dos teus mandamentos, da tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. No verso 15, em teus preceitos medito e observo os teus caminhos. Verso 16, deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus. Precisamos ter essa nova visão da palavra de Deus. Lá em João capítulo 6, há o registro quando Jesus multiplica os pães, alimenta a multidão, e depois eles vão todos embora, Jesus fica ali sozinho com os discípulos, e Jesus diz para os discípulos, olha, se vocês quiserem, podem ir também, seguir a multidão, e aí Pedro diz, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, a palavra de Jesus, a Bíblia Sagrada. Um garoto, família evangélica, e o garoto olhou aquela Bíblia lá em cima do armário, da estante, e ele falou assim, pai, que livro é esse mesmo? E o pai pegou a Bíblia e falou assim, filho, isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Aí o garoto falou assim, pai, então devolve essa Bíblia, essa palavra de Deus para ele, se a palavra é dele, devolve para ele. Por que aqui em casa a gente não lê esse livro mesmo? Aqui a gente não lê esse livro mesmo, devolve esse livro para ele. A expressão pregue a palavra aparece 36 vezes no Novo Testamento. Prega a palavra. Pregar a palavra, valorizar a palavra. Nós precisamos fazer isso. Há uma história do pastor Avelino, que foi pastor da primeira igreja batista em Niterói, construiu aquele templo, pastor Manuel Avelino de Souza. A história diz que antes da construção daquele templo, eles tinham uma capelinha e tal, um templo pequenininho, e houve um vendaval e derrubou aquela capela, aquele pequeno templo. E aí tinha pessoas naquela época que eram
uma oposição aos evangélicos. E eles vieram então e pegaram os bancos, levaram para a rua e botaram fogo nos móveis e tal, acabou tudo. E enquanto isso, foram lá chamar o pastor Manuel Avelino, e ele veio e viu aquelas coisas lá, os móveis na rua e pegando fogo, e o templo caiu, e ele ficou ali, e a história diz que ele abaixou, ele ficou acocorado, e ele ficou pensando, gente, como é que vai ser o domingo? Como é que vai ser? E ele ficou ali pensando, o que eu vou pregar para essa gente? Eu vivo dizendo para eles que Deus tudo pode, que Deus tudo faz, que Deus nos protege, que Deus nos livra, que Deus nos guarda. E aí o que eu vou pregar para eles no domingo? O que eu vou falar com eles? E aí ele foi para casa, pensando, eu estou desmoralizado, o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? O que eu vou falar com eles? E em casa ele começou a procurar na Bíblia, ele começou a folhear a Bíblia, e ele achou então, encontrou Romanos 8, verso 31 e 32. E ele leu, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele preparou o sermão, e domingo reuniu a igreja lá num canto e pregou um sermão para a igreja. E ele tão empolgado, que diremos estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele escreveu o hino 454 do nosso cantor cristão. Temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão. Sim, Deus é por nós. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem ele esquecido que na palavra real, ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par. Sim, por todo o bem. Sim, todo o bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a palavra de Deus. Então, Manuel Avelino, ele lê a palavra de Deus, ele se inspira, ele prepara o sermão e ele escreve esse lindo hino que tem servido de inspiração durante tanto tempo. A Bíblia é fonte de revelação e é dotada de poder para salvar. Quando você lê a palavra, você percebe que ela transforma, mas ela também salva pessoas, ela tem poder para salvar, ela é a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus para levar as pessoas aos pés de Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador. E então, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo diz assim a Timóteo, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus salva aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus repreende, ela educa, ela dá a vitória, ela alimenta, ela revigora, ela é um manancial para a nossa vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando ao nosso coração. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, o livro começa dessa maneira, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus falava e ele continua falando através dos profetas, através da sua palavra. Em quarto lugar, famílias transformadas por Jesus têm uma nova compreensão sobre a oração. Então essas famílias têm uma nova compreensão sobre Deus, têm uma nova compreensão sobre si mesmos, têm uma nova compreensão sobre a Bíblia e têm uma nova compreensão sobre a oração. Em Zacarias capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus nos diz assim, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos,
e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Esse tornar-se para Deus é através da oração, estudo da Bíblia e da oração. Quando você tem essa comunhão com Deus, você conversa com Deus. O mesmo profeta Zacarias, capítulo 8, verso 21, nos traz o seguinte: e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Vamos buscar, vamos suplicar o favor do Senhor. É o momento que nós precisamos valorizar a oração, suplicar o favor do Senhor, a bênção do Senhor, o socorro do Senhor. Chamar as pessoas, reunir a família para buscar o favor do Senhor. O Sami Tippit, que tem feito um grande trabalho no mundo inteiro, especialmente no Brasil, ele adotou o Brasil, ele vem ao Brasil mais de, às vezes, 2, 3, 4 vezes no ano, e ele tem estado aqui no Brasil. O Sami Tippit é uma bênção. E ele conta que quando ele esteve na Romênia, ele, numa igreja lá, e alguém o convidou e disse assim, ô Sami, vamos visitar um senhor, ele é um crente em Jesus, a gente diz que ele é o Senhor que ora, é o homem que ora. E ele foi lá para conhecer esse senhor, esse irmão que ora, esse senhor que ora. O nome dele era Hyde. E ele foi. Quando chegou na casa desse senhor, entrou, sentou-se, e aí conversaram. E antes de sair, aquele senhor disse, Sami, eu quero orar por você. E aí aquele senhor, eles fecharam os olhos, e aquele senhor começou a oração. E ele disse, querido Pai, que está nos céus. E ele parou. E ele ficou alguns segundos pensando naquilo que ia dizer para Deus, naquela reverência. E depois ele começou a oração. E ele conversou com Deus. E ele fez a oração. Nós precisamos entender que a oração é conversar com Deus. Nós precisamos entender que a oração é algo sublime. Nós vamos falar com o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Nós precisamos ter reverência diante de Deus. Precisamos ter uma nova compreensão sobre Deus. Nós ouvimos muito falar sobre Billy Graham. Ouvimos falar sobre tanta gente famosa, pregadores, mas nós não ouvimos falar sobre pessoas de oração. Nós não ouvimos falar de pessoas de oração. Alguém disse que as raízes do Evangelho são profundas no solo da oração. As raízes do puro Evangelho são profundas no solo da oração. Quando Jesus vislumbrou a necessidade do desenvolvimento da sua obra e de ter uma equipe maior para desenvolver o trabalho da causa de Deus, ele disse para os discípulos, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quando há uma grande necessidade, quando há uma grande demanda, quando estamos diante de uma pandemia, quando estamos vivendo momentos assombrosos, quando nós sentimos que está faltando alguma coisa, o Senhor está dizendo, rogai ao Senhor da seara. Clame a Ele, converse com Ele, fale com Ele, busque o Senhor. Busque o Senhor. Ainda alguém disse que oração é o fogo. A Bíblia é o combustível do avivamento. A oração é o fogo. A Bíblia é o combustível do avivamento. Para concluir, falta essa visão. Uma visão nova, restaurada, sobre quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Uma visão restaurada de quem realmente somos, míseros pecadores. Uma nova visão, uma visão restaurada. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Uma visão restaurada sobre a oração. É conversar com Deus, falar com Deus.
E só Jesus pode transformar a nossa vida. Isso que está faltando, só Ele pode completar, só Ele pode preencher, só Ele pode transformar, realizar esse kainós na nossa vida, essa restauração, trazer um avivamento para cada um de nós. Em Apocalipse 1, verso 17, diz: quando ele viu Jesus, ele caía a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando nós percebemos que falta alguma coisa, que nós não estamos tendo essa visão que deveríamos ter, esse respeito que deveríamos ter, Jesus vem e ele coloca a mão sobre nós e diz: não temas, vai ficar tudo bem. Falta também uma renúncia. Em seguida dizia ele, Jesus, a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e segue-me. Nós precisamos reconhecer que está faltando alguma coisa. Precisamos reconhecer que nós estamos perto demais de Satanás, do inimigo, do pecado, e longe demais de Deus. E se estamos longe demais de Deus, nós estamos correndo o risco de estarmos tão perto de Satanás. Precisamos reconhecer isso. E aí, a palavra de Deus, lá em 1 João 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quer fazer isso. Então, famílias verdadeiramente transformadas têm uma visão nova a respeito de Deus, têm uma visão restaurada a respeito de si mesmo, têm uma visão nova, restaurada, sobre a Bíblia e sobre a oração. Em Abacuque, capítulo 3, verso 2, na versão NVI, diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque diz lá nas nossas versões antigas, mais antigas: aviva, Senhor, aviva. E aqui diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Estamos vivendo um momento difícil, e nós precisamos contar com Deus e pedir a Deus para que Ele realize de novo as mesmas obras que Ele realizou no passado. E transforme a nossa vida. E realize essa transformação na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa comunidade. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Eu vou orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Pai, eu peço que o Senhor continue, Pai, tendo misericórdia de cada um de nós, das nossas igrejas, das nossas famílias, do nosso povo, do nosso querido Brasil. Pai, eu sei que o que nós merecemos é que o Senhor derrame a tua ira sobre a nossa pátria, talvez sobre nossas famílias, sobre cada um de nós. Mas como a tua palavra diz, lembra-te da tua misericórdia. O Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, a punição, mas o Senhor nos dá o que nós precisamos. Nós precisamos de graça, de misericórdia, de transformação, de restauração, de avivamento. E eu peço que o Senhor venha com a tua misericórdia sobre cada um de nós, sobre a nossa igreja, sobre as nossas igrejas, sobre o povo evangélico, Pai, venha com misericórdia, sobre o nosso querido Brasil, tenha misericórdia. Eu quero pedir mais uma vez, Pai, por cada um que está agora me acompanhando, me assistindo. Pai, de que eles possam sentir que a tua mão abençoadora está sobre eles. Abençoe-os, Pai, abençoe cada um, abençoe a família de cada um, supra as necessidades de cada um e guarde-nos, Pai. Livra-nos do mal, livra-nos desse vírus. Pai, guarde nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, Pai. E continue abençoando a nossa igreja.
os idosos da nossa igreja, os jovens, os adultos, as crianças, juniores, adolescentes, Pai. Continue abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos ter agora uma música especial. E com essa música nós vamos terminar o culto. Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Continue firme na presença de Deus. Continue tendo seu tempo a sós com Deus, lendo a Bíblia e conversando com Deus em oração. Faça isso. E que Deus nos dê uma linda semana. Eu espero que possamos estar juntos às 23 horas, estudando o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, o seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas te cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe,
Declare isso na sua casa agora. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Sei em que minha casa estás, sempre cuidar do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família abençoa meu lar. Deus da família vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família és o Deus de nosso lar. Sei em minha casa estás, sempre cuidar do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família abençoa meu lar. Deus da família vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família és o Deus de nosso lar. Deus da família abençoa meu lar. Deus da família vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família és o Deus de nosso lar. Deus da família és o Deus de nosso lar. Cante isso, Deus da família. Deus da família abençoa meu lar. Peça ao Senhor. Deus da família vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações.